Eu, enquanto planejava e preparava essa mensagem, eu comecei a fazer uma volta no tempo e me lembrei da minha professora Nara, professora da primeira série, como chamava na época que eu estava na escola, a pessoa que me abriu as portas do mundo das letras, dos textos. Eu lembrei da minha madrinha Romi, que me presenteou com uma Bíblia, na linguagem de hoje, assim que eu entrei na escola. Afinal, se eu ia aprender a ler, eu teria algo muito precioso e muito importante para ler. Acabei lembrando do esforço do meu pai, da minha mãe, para conseguir ter a casa própria, para conseguir dar o que era necessário para mim, para o meu irmão. E eu fui me lembrando de algumas pessoas que foram professores de escolinha bíblica na minha vida, foram vários. Acho que a principal dessas pessoas foi a minha própria mãe, que com muita simplicidade se esforçava para ensinar as crianças da igreja. Lembrei do pastor Velton, que tantas vezes teve paciência de me ouvir na adolescência, nas minhas confusões, nas minhas dúvidas. Lembrei do meu amigo e colega de formação, o pastor Fabiano, que hoje está lá no Mato Grosso. Ele, no período de estágio, conversava e me animava diante das dificuldades e de morar sozinho pela primeira vez, de estar longe da minha família. Nessa semana, você talvez tenha se lembrado com mais força de alguém que já fechou os olhos para a história, com a passagem do dia de finados. Eu sei que a Vanessa precisou se despedir da sua avó, que foi também como uma mãe para ela. Muitas pessoas passaram pela minha vida e elas fazem parte do que eu sou hoje. E eu quero te convidar para fazer o mesmo. Fazer esse mesmo exercício em alguns minutos. Faz também uma viagem no tempo, na sua vida, e procura lembrar das pessoas que marcaram a tua história. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha só o que o texto bíblico de hoje tem para nos dizer. Eu espero que esteja aparecendo na tela para você. Vou fazer a leitura, Filipenses capítulo 1, versículo 3 até o 6. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a passagem bíblica que nós vamos meditar hoje. Esse trecho da palavra de Deus nos mostra que a gratidão, ela requer o exercício da lembrança. A gratidão requer o exercício da lembrança. A gente muitas vezes até diz assim: olha, obrigado por tudo, viu? Mas essa é uma gratidão assim muito rasa, muito preguiçosa. Porque a gratidão requer que você faça o exercício de olhar para trás e se lembrar, de olhar para trás e nomear aquilo que aconteceu. Se você não fizer uma viagem no tempo e lembrar daquilo que as pessoas disseram, lembrar daquilo que as pessoas fizeram, daquilo que as pessoas representaram para você naquele momento, provavelmente a sua gratidão vai ser muito superficial. O texto bíblico diz: dou graças a Deus por tudo o que lembro de vocês. Para agradecer, é preciso lembrar. Você provavelmente vai ter lembranças boas e algumas lembranças ruins, pois pessoas falham, pisam na bola. Às vezes a gente tem a mania de ficar apenas com a última atitude que uma pessoa teve para com a nossa vida, porque esse último ato foi de uma decepção e depois disso nós cortamos a relação com essa pessoa, ou até mesmo escolhemos nos afastar para não sofrer mais. Mas quando a gente viaja no tempo,
a gente descobre que essa pessoa talvez tenha feito muito mais de bom do que de ruim. Eu espero que você esteja compreendendo o que eu quero dizer nessa noite. Filipenses está nos dizendo que é preciso fazer o exercício da lembrança, é necessário voltar ao passado e fazer um balanço, lembrando dos fatos que mais marcaram a nossa vida. E esse exercício, ele é capaz de restaurar as nossas emoções. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, é o que diz o apóstolo Paulo, em todas as minhas orações. Ao lembrar do que as pessoas da cidade de Filipos fizeram por Paulo, ele tem orado por essas pessoas e isso tem trazido alegria ao seu coração. Você pode tentar esse exercício. Ora por essas pessoas que você anotou. Ora por essas que você escreveu nos comentários e que foram importantes para você. Ora também por aquelas pessoas que entraram no seu caderninho. Talvez você tenha um daqueles caderninhos. Aquelas que te magoaram, que te fizeram mal. E nessa oração procura não lembrar só dos erros, mas também das virtudes, das coisas boas dessas pessoas. Esse exercício de gratidão pode trazer até mesmo novas perspectivas sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre os seus relacionamentos. Deus vai te lembrar que as pessoas não acertam sempre. Pessoas não acertam sempre. E isso vai te ajudar a promover a graça. Isso vai te ajudar a promover a graça. Paulo continua dizendo: eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você é daqueles que não leva desaforo para casa, se você é perfeccionista nos seus relacionamentos, provavelmente você vai ter poucas pessoas para lembrar e para anotar hoje. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando assim: mas pastor, tá certo, é verdade que eu lembro de algumas pessoas que foram importantes para mim. Eu realmente preciso agradecer por isso, mas também me veio à mente uma pessoa sobre a qual eu não estou afim nem de pensar na possibilidade de restaurar as minhas emoções em relação a ela. Mas olha só o que Paulo está dizendo nesse texto. Quando ele se lembra das pessoas da cidade de Filipos, ele é grato àquelas pessoas, não porque elas eram perfeitas, não porque elas sempre acertavam, mas porque ele estava certo que Deus, que começou uma boa obra naquelas pessoas, vai completar essa obra até o último dia. Deus que começou a boa obra vai completar essa obra até o último dia. Todos nós podíamos carregar no nosso peito, desde o nosso batismo, uma placa feita um colar, dizendo assim, ó: eu estou em obras. Em obras. O seu marido, a sua esposa, imagina agora que ele tem uma placa aí no peito, dizendo em obras. O seu pastor, seja ele eu ou qualquer outro pastor, que às vezes a gente chega em outras congregações pela internet, o seu pastor tem uma placa no peito dizendo em obras. Aquela pessoa que te feriu em algum momento, ela também tem essa placa. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Todos nós dependemos do único que é perfeito e que um dia vai entrar de novo na história para restaurar todas as coisas e concretizar o seu reino. Até lá, até esse último dia, vocês vão ter que ter muita paciência comigo. E eu vou ter que ter muita paciência com vocês. Até a volta de Jesus, você vai ter que ter paciência com essa pessoa que está aí do seu lado em casa. Se não for assim, a gratidão se esvai das nossas relações. O trecho bíblico nos convida a lembrar
Primeiro, lembrar daqueles que um dia tiveram uma palavra, uma atitude que fez diferença na nossa vida. Em segundo lugar, esse texto nos está convidando a orar, agradecendo a Deus pela vida dessas pessoas. E permita que Deus restaure as suas emoções em relação a alguma pessoa que tenha pisado na bola com você. Mas também esse texto nos convida a praticar a graça. Porque ninguém, absolutamente ninguém na sua vida, vai ser sempre e constantemente bom aos teus olhos. Todos nós vamos falhar, sempre, em algum momento. Mas o perdão gracioso de Deus, ele tem poder para curar as nossas feridas. Esse perdão nos completa e nos convida a perdoar, nos capacita a perdoar também. Todos nós fomos desafiados hoje a nomear pessoas importantes na nossa vida para agradecer. E eu quero fechar esse momento de hoje agradecendo a tantas pessoas que ao longo desse ano serviram nas mais variadas áreas da nossa congregação. E essas pessoas serviram aqui na congregação com a finalidade de nos abençoar, de abençoar outras pessoas. Os músicos que sempre chegam aqui com 2 horas, 1 hora de antecedência do culto para montar as coisas, ensaiar, deixar tudo pronto para que toda a congregação possa desfrutar de um momento de louvor. A equipe de transmissão, que hoje está pequena, mas muitas vezes é grande, que mesmo com poucos recursos se esforça e também chega cedo para garantir que o conteúdo do culto possa chegar até você com o mínimo de ruído, de atrapalho. O pessoal que serve no estacionamento, quando nós estamos aqui, na recepção, na área de comunicação com as mídias sociais hoje, os nossos professores de escolinha bíblica, que mesmo praticamente não conseguindo ter encontros presenciais nesse ano, se esforçaram para ensinar um pouco da Bíblia aos nossos pequenos. Os trabalhadores de toda semana, ou quase toda semana, que ajudam na manutenção do Recanto Martinho Lutero, os nossos irmãos que servem na comissão de culto, as pessoas que fizeram a limpeza da nossa capela ao longo do ano, a diretoria sempre engajada e sempre disposta a pensar, a executar o melhor para o reino de Deus através da congregação. Até mesmo o grupo de integração, que está mobilizando todos nós nesse final de semana de novo, com a finalidade de servir quem está mais necessitado. Enfim, nós poderíamos nomear muitas coisas mais aqui. Todas as áreas da congregação nós tivemos pessoas que ao longo desse ano nos serviram, sem que nós muitas vezes nem mesmo estivéssemos notando que eles estavam nos servindo. Então, para você que de alguma forma tem servido a Deus e a nós, na nossa congregação, o nosso muito obrigado. Nesse nosso primeiro culto do mês de ação de graças. Na próxima semana, nós vamos conversar sobre a gratidão para com Deus. E você está convidado. Você está convidado a participar desse momento. Nós vamos ter na próxima semana culto presencial. Vamos ter a possibilidade de participar dentro do carro, aqui no nosso estacionamento. Vai ter a oportunidade de acompanhar pela internet. Teremos um batismo, o batismo de uma criança. Teremos a Santa Ceia de Jesus. Por isso, convida alguém para vir agradecer junto com você. Amém.